Esse é um dos quadros mais esperados da semana, né, Vincenzo? Que a gente faz sobre o radar dos emprestados, também conhecido como Loan Watch. E normalmente os últimos dois que nós fizemos, se não me engano, foram coisas positivas, né? Foram semanas positivas, nossos jogadores emprestados foram muito bem, assim, né? Mas eu sabia que essa semana ia chegar. E não foi das melhores, tá? Então eu vou colocar os números na tela, você vai poder começar a conversar, a gente vai analisar também. Vai ser engraçado. Bora nessa? Vamos Tá lá, lá. cara, vamos lá. Tá lá, já tá na tela. Jaderson, né? Agora meia no Remo. E ele agora tá saindo do banco já. Acho que logo já dá pra colocar ele como titular, tá? Fechou seu 10º jogo pelo Remo. O Remo venceu o seu jogo finalmente, né? Então o Remo ele vem numa sequência muito positiva. Ele ganhou do Santa Rosa fora de casa pelo Campeonato Paraense, ganhou de 3-0. E o Jaderson teve uma ótima participação no jogo. Então isso foi bem bacana de ver. Tivemos o nosso atacante Rômulo, que vinha numa sequência super positiva, mas nesse jogo passou em branco, mas ainda assim com 3 gols e 2 assistências em 5 jogos. Matheus Babi não saiu do banco contra o Penharol, então terceiro jogo e né, ainda sem nada. Já deu a sua primeira assistência, já tem até um nil ali, né? O Já com a sua primeira assistência em 8 jogos já tem um gol e uma assistência pelo Pafos do Chipre. Vincenzo, primeiro olhar assim, cara, pouca coisa, né? Pois é, cara, nada a se animar aí nesses dados dos nossos emprestados. O Jaderson é legal de ver, mesmo assim que ele, entre todos esses emprestados, para mim, seja o de menor potencial, ou que ao menos tenha talvez uma esperança de ver voltar a jogar no Atlético. Então, se ele é o destaque dessa página, com o Rômulo que vinha muito bem no Gostepe, com o Matheus Babi que vinha ganhando alguns olhares no Penharol também, e o Jajá que tá lá no Pafos do Chipre, né, que também não é um futebol muito competitivo. Então, se ele é o destaque, alguma coisa aconteceu de errado Alguma nessa coisa semana. tem. Exatamente. Bem posicionado. Página 2. Cauã ainda não estreou pelo ABC. Daniel Cruz, né? Já tá no seu 15º jogo pelo ABC. O ABC foi eliminado, cara, no último jogo. Então, assim, é complicado, porque ele perde do Brusque, né? Nos pênaltis, tempo normal 1-1, perde 5-4 nos pênaltis. Os nossos dois jogadores saem em branco nessa situação. Não vem num jogo muito positivo, porque eles empatam com o Potiguar, empatam com o CRB, perdem do América de Natal também no Campeonato Potiguar. Então, assim, a sequência do ABC não é nada boa, mas a sequência do Daniel Cruz era positiva, né? Mas nesse momento ainda paralisada nesse último jogo. Matheus Felipe ainda não atuou, mas continuou com 7 jogos. E o volante barra lateral esquerdo, Juninho, assim, Vincenzo, eu acho que o Juninho logo vai ficar sem time, tá? Eu acho que o Cianorte deve devolver o Juninho. Não vejo ele ficando por muito tempo lá. Pois é, cara, porque a situação lá já não é tão sustentável assim. A torcida já pega muito no pé. Houve a mudança de treinador e vamos ver que se com a mudança de treinador o Cianorte vai poder utilizar o Juninho. Mas o Cianorte tem problema de calendário também, né? Sim. Vai jogar a Série D o Cianorte, né? Vai. Então, o Cianorte vai jogar a Série D. E o Juninho talvez não compõe esse elenco que vai jogar o Campeonato Nacional. Porque, assim, ele chega com pompa, chega com destaque. Um jogador que jogou a Série B do Campeonato Brasileiro, um jogador formado na base do Atlético. E aí ele não consegue render em primeiro momento. Até faz 1, 2 gols ali no começo do campeonato. Mas para de render. Sai da posição de origem dele. Vai jogar como lateral. Depois é muito questionado pelo torcedor do Cianorte. Então, também é um desperdício ali de potencial do Juninho muito grande. O Daniel Cruz é um destaque, né? Mesmo assim, e ele inclusive iniciou a partida que o ABC foi eliminado na Copa do Brasil, o Daniel Cruz é substituído no segundo tempo. Sim. Então ele vinha tendo destaque, vinha de uma sequência de 3 partidas e 3 gols marcados. Mas quando o nível subiu um pouquinho, numa competição de um nível maior, que é a Copa do Brasil, ele não conseguiu mostrar tanto assim. Então acho que em 2 semanas a gente falou só coisas boas sobre os emprestados do Atlético. Nessa semana a gente toma talvez um choque de realidade, né? Por que esses Verdade. jogadores não têm rendido tanto assim, não renderam tanto assim nessa semana? Por Talvez exemplo, haja estava olhando o motivo, né? caso do Rômulo. O Rômulo participou muito pouco da partida pelo Gostepe. Ele participou muito pouco, pegou muito pouco na bola. E o Gostepe venceu a partida por 1-0. Talvez um jogo mais difícil lá na segunda divisão turca, que eu confesso que eu não conheço os adversários também. Mas é uma questão que talvez eles oscilem. E por serem jogadores jovens, oscilar é uma parte importante, é uma parte que é até necessária no processo. Concordo. Mas me preocupa que quando o nível sobe um pouquinho, talvez esses jogadores ainda não estejam tão prontos assim.
Talvez eles não Concordo. tenham não mantenham os números que vem mantendo. E tem novidade, né, Furlan? E Luciano novidade, Arriagada. tá aí, ó. Luciano Arriagada, ainda no banco, né? Ele foi anunciado ontem pelo Audax Italiano do Chile. A expectativa, logicamente, é que ele possa atuar em mais minutos, mas é muito válido da gente colocar aqui, Vincenzo, que ele vai com uma opção fixada de compra. Eu acho que é legal a gente comentar também que é uma informação, a gente não pode simplesmente deixar de pontuar. A Luciano Arriagada não agradou no Atlético, nem jogando, que jogou pouco, né? O Luciano Arriagada, para você ter uma ideia, eu vou até pesquisar aqui, cara, enquanto a gente está falando. Ele jogou muito, só fez um gol, isso é fato. Ele só faz um gol pelo Atlético, gol na sua estreia, inclusive, mas ele faz 14 jogos pelo Atlético, mas são pouquíssimos minutos, pouquíssimos mesmo. Por exemplo, os últimos minutos dele, ele jogou 3 contra o Vasco, 10 contra o Bahia. Aí contra o Palmeiras ele até joga um pouquinho mais, porque tem a lesão logo no começo do jogo. Mas 5 contra o São Paulo, 8 contra o Grêmio, 4 contra o Bragantino, 12 contra o Coritiba, 1 contra o Cruzeiro, 3 contra o Flamengo, 7 contra o Corinthians, 16 contra o São Joséense. Então são números muito baixos, uma minutagem baixíssima que já era uma sequência da carreira dele. Quando a gente via lá no Colo-Colo, nós falamos aqui em vídeo. É estranho ele ter uma minutagem tão baixa. É muito estranho ele ter uma minutagem tão baixa. E no Atlético se repetiu. E a informação é que ele realmente não agradou, né? Nem nos treinamentos, nem nos jogos. E é por isso que o Atlético já emprestou com uma opção de compra fixada, né? Ele entende que o Luciano Arriagada pode tentar um destaque num campeonato num nível um pouco menor e quem sabe conseguir uma venda, o Atlético até ter aí um valor de lucro no Luciano Arriagada, visto que ele veio 100% de graça para o Furacão assinando um pré-contrato. Mas a minha expectativa nele, sendo muito sincero, é bem baixa. Tem um ponto muito importante no que você comentou, cara, porque o Arriagada chega com certa expectativa. Ele passou pela seleção principal do Chile, ele foi um dos destaques do Colo-Colo, mas quando você vai ver realmente os jogos em que ele foi destaque, você vê que ele teve muito poucos minutos. Ele tem uma sequência de 4 jogos com 3 gols marcados, em que ele faz gols quando ele entra aos 90, né, entra aos 45 do segundo tempo e faz gols nos acréscimos, assim. Pois é. Então é algo que a minutagem na carreira dele sempre foi muito baixa. Ele completou 90 minutos, jogou o jogo inteiro na carreira uma vez. No futebol chileno, que não é um futebol de nível tão alto assim. Chega o Atlético e também não consegue competir. Tanto dentro do elenco, não consegue competir, não consegue ganhar uma vaga, até porque competia com o Vitor Roque, competia com o Pablo, é bem verdade, mas não consegue ganhar vaga, nem como opção para o segundo tempo. E aí, quando o Atlético tem a lesão do Vitor Roque, a lesão do Pablo, a lesão do Rômulo, ao mesmo tempo, e aí ele competia apenas com o William Bigode, ele não conseguiu jogar. Ele foi até escolhido para jogar contra o Palmeiras lá na Arena Barueri, por exemplo, e faz um jogo muito ruim. E aí no jogo seguinte, que é contra o Santos na Arena da Baixada, o Bigode já é titular e já faz um gol também. Então é interessante isso, a gente vê o Luciano Arriagada que chega com potencial, chega como um jogador que mostra qualidade técnica sim, e consegue combinar fora da área, por exemplo. Mas talvez fisicamente ele seja muito abaixo. Talvez por nunca ter tido uma sequência de verdade de partidas na carreira, ele seja muito abaixo. E tem essa sequência no Audax Italiano, que daí, com sequência, com preparo físico, talvez ele possa mostrar algo a mais do que mostrou no Atlético. Mas nesse caso eu duvido que seja suficiente para voltar a vestir a camisa do Furacão, cara. Concordo plenamente. E para hoje foi difícil, hein? O nosso destaque da semana foi difícil. A gente vai dar o destaque pro Jaderson, né? O Jaderson, né, participa da grande vitória do Remo fora de casa, 3-0. Ele participa de um dos gols, não dando assistência, né, mas criando a jogada por si só. E outro também, ele consegue ali cavar a falta que origina o gol também. E assim, foi difícil essa semana, Vincenzo. Eu realmente acho assim, que não são jogadores que o Atlético possa vislumbrar, não pelo menos num futuro próximo, talvez no máximo dois, para nos ajudar depois. Mas nesse momento o Atlético está em outra fase, em outro degrau técnico. E esses jogadores estão em degrauzinhos um pouquinho abaixo do que a gente precisa hoje. Vincenzo, esse foi o Radar dos Emprestados. Nova semana, quem sabe a gente torce para na próxima semana a gente poder comentar de gols, etc. É o que a gente quer. Inclusive, vamos ver se a gente não consegue colocar até umas imagenzinhas aqui, hein? Vai ficar bem legal da gente fazer ainda, vai melhorar ainda mais esse quadro, cara. É verdade, cara, é verdade. Vamos ver como que dá pra melhorar, mas tá bem legal. Eu gosto Tá massa bastante de demais. fazer, mesmo nessas semanas que não tem muita coisa pra gente destacar,
dá para tirar uma resenha bem legal sobre os emprestados do Atlético, cara. Então é isso. Tá falado, 20 anos. Tamo junto, um abraço. Um abraço.